Como saber se você está pronto, preparado para um próximo relacionamento depois de um término? Bom, eu vou trazer aqui a seguinte metáfora. Bom, vamos dizer que você tem um apartamento que você aluga, né? Um apartamento e uma casa que você aluga para um inquilino. E assim, vamos supor que esse inquilino seja, né, a sua namorada, a sua esposa, né? E assim, vamos supor que vocês estão juntos há 10 anos, ou seja, por 10 anos ela alugou o seu apartamento chamado Coração. E ali ela fez moradia, né? Então, assim, de repente vocês terminam, sejam por variados motivos, né? Tem términos que são chancelados pela traição, términos porque, né, acabou o amor, né? Então, assim, tem vários tipos de motivações em relação a um término, né? Mas, assim, vamos supor que houve um término na sua relação. Quando o término, por exemplo, é chancelado pela traição. Por que eu falo chancelado? Porque a traição, ela tem uma embriologia. Ninguém trai uma pessoa de uma hora por outra, né? Então, assim, a traição, ela tem vários, né? Tem adultério recreativo, adultério tradicional, tem um adultério paralelo, né? Então, assim, tem vários tipos de concepções aí na literatura sobre a questão do adultério. Mas a conclusão que aqui eu chego é que isso aqui é uma opinião mais pessoal minha, é que, não sei se vocês vão concordar, mais uma troca de ideias aqui, né, para fomentar, de novo, né, que vocês possam fazer essas reflexões, como eu sempre faço nos meus vídeos, né, então, assim, longe de querer ser um dono da razão aqui, eu quero fomentar discussões, né, e não provocar uma tragédia, como, né, ultimamente tem provocado em muitos coaches, né, como diz o ditado, cabeça vazia, oficina de coach. Então aqui eu sou mais um provocador de discussões de ideias e jamais assim dono da razão ou dono da verdade. Então, nessa situação aqui de provocador, eu digo que uma opinião pessoal, na verdade, né, seria que não existe não existe justificativa para nenhum tipo de traição. Mas existem diferentes tipos de motivações. Existem N motivações, mas nenhuma é justificável. Por quê? Porque a pessoa deveria ter a honestidade, a hombridade, a integridade, princípios e valores para que de fato chegasse ao outro, ó, eu estou gostando de uma outra pessoa, tal, tal. Então, assim, ainda que fosse um adultério ali recreativo, mas quando a pessoa fica com o seu amante, vamos dizer assim, sabe? Ou seja, houve um planejamento. É sinal que o marido o marido, vou partir da premissa que pode ser o inverso, tá? Pode ser o homem como a mulher, mas vou partir do ponto de vista da mulher, pelo fato de eu ser homem, né? Então, assim, eu acho que eu consigo me localizar aqui nas palavras de uma melhor maneira. Então, houve aí uma falta de honestidade, sabe? Então, assim, se a pessoa decide engatar o relacionamento com o amante, é porque realmente houve algo ali, né, meio que planejado. Não foi um adultério recreativo, foi algo, né, planejado. Como diz um texto que eu achei muito interessante, as mulheres não jogam aleatório, elas jogam xadrez. Eu acho muito profunda essa frase, sabe? Então, assim, recapitulando a ideia do título, para que eu possa não fugir do tema aqui, né? Como saber se estou preparado para um próximo relacionamento? Bom, primeiro você vai tentar entender como está o seu coração, né? Porque quando você sai de um relacionamento, cara, é muito difícil, né? Tem muitas pessoas que de fato se equiparam a um término como se fosse a um luto de perder alguém pela morte ali, né? Então, assim, é um luto. Às vezes é tão mais doloroso do que a perda de alguém, né, pela morte. Então é um luto que nós vivemos. Sabe, eu já passei por isso, é uma coisa muito dolorosa. Sabe, como diz um amigo, né, o teu coração vai bater lá na ponta do calcanhar. Você pensa em suicídio, você fica se questionando onde você errou. Então é uma coisa que eu não desejo para ninguém, porque é uma das, né, maiores dores que eu já senti na minha vida. É a maior dor que eu já senti na minha vida. Então é uma coisa assim, né, dói no fundo da alma. É uma coisa que te esquarteja, né, emocional, mentalmente, enfim. Então, assim, de novo ao título, como saber se estou preparado para um novo relacionamento, né? Primeiro você vai fazer a contabilidade, né, daquilo que foi depredado no seu apartamento chamado coração. Vamos recapitular a hipótese, né? Você tem um apartamento que você aluga para um inquilino, e esse inquilino foi a sua namorada, foi o seu marido, foi o seu esposo, né? Enfim, e aí vamos supor que a situação inicial era que você estava com ela ali por 10 anos. E aí essa pessoa, né, enfim, te traiu ou terminou por N motivos, tal. E aí como é que você vai encontrar esse apartamento? O seu coração, ele vai estar ali todo depredado.
Então, assim, né, você vai cair em depressão, provavelmente. Então, assim, é uma coisa que dói no fundo da alma, como eu falei. Ou seja, é como se você alugasse um apartamento para uma pessoa, ou até cedesse, não alugasse, mas você cedou, não estipulou contrato nenhum, né? Foi tentando se adaptar, foi levando, dar como, né? Como foi tentando realmente levar, não é empurrando com a barriga, mas tentando se empurrar, né? Tentando, quer dizer, tentando se adaptar um ao outro do modo de ser. Só que quando não há algumas cláusulas pétreas, ou seja, né? O que que para mim isso aqui é inegociável? Uma das coisas que eu observo muito nos relacionamentos amorosos é a falta de limite, é a falta de clareza, porque um vai se adaptando ao outro de uma forma que vai se, né, se submetendo, vai se subjugando, vai se, sabe, vai cedendo, fazendo muito mais concessões que vai até de fato se anulando na relação. Então, eu observo muito isso. Cara, quando você tem um apartamento, você vai fazer o quê? Você tem as cláusulas lá do que pode e não pode fazer no teu apartamento. Assim é um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso. Você vai deixar qualquer pessoa entrar no teu apartamento? De maneira alguma. Então, eu vejo, né? Isso foi um dos meus erros, sabe? Porque é a experiência de vida, né? Tem certas coisas que a gente só aprende na prática. Né? A teoria tenta até ensinar, mas é a prática de fato dá o veredito, né? Que dá ali o veredito, que, né? Enfim, que bate o martelo. Então, como saber se eu estou preparado para um próximo relacionamento? Bom, você vai chegar no teu apartamento lá, que foi depredado por essa outra pessoa, e aí vamos supor, você chega lá, abre a porta, você vê lá tudo, né, as paredes buracadas, piso, né, todo quebrado, porcelanato. Cara, você fica em estado de choque. Você fica em estado de choque, dói profundamente. E aí o que que você vai fazer, né? Você vai entrar em depressão, você vai ficar em estado de choque, aí conforme você vai se reabilitando, é como se o teu coração, cara, estivesse na UTI. E depois ele passa para o ambulatório, né? Me corrija se eu estiver errado, os enfermeiros, os meus médicos, né? Porque essa parte eu entendo muito bem. Então, seu coração vai estar ali na UTI. E depois vai para o ambulatório, depois vai para a maca ali, né? Você já está conseguindo falar um pouco, e depois você vai para a cadeira de roda, seu coração vai para a cadeira de roda, e depois ele começa a andar de muleta, né? De bengala. Então, há um processo de reabilitação, né? Do seu coração, do seu campo afetivo, né? Do seu campo psicológico. Tal como a forma como eu descrevi aqui. Então, recapitulando, você chega lá no seu apartamento, abre a porta, você vê lá tudo depredado, você entra em choque. Você entra em choque, você não sabe por onde começar. Você vê que uma pessoa que você abrigou por 10 anos, vamos supor, para não dizer mais ou menos aqui, né? Mais anos ou menos anos, aí você vê, cara, você fica em choque, porque né, o bagulho tá feio, né? Como diz a expressão, né? A bagunça tá feia. Você vai entrar em estado de choque, depois quando você vai começando a se reabilitar ali, você vai fazer o que? A contabilidade dos prejuízos. O que eu preciso trocar primeiro? E assim, vai ter lugares aí dentro do seu apartamento, chamado coração, que você não vai conseguir enxergar. Você vai estar tateando, né? Às vezes você vai pegar aqui numa algo pontiagudo e vai se cortar. Às vezes você vai pegar em algo felpudo, que vai remontar a lembrança de vocês dois, né? Como algo também cortante. Então, assim, você vai fazer a contabilidade dos prejuízos, daquilo que foi danificado. Para quê? Para que você possa formalizar de fato ali um contrato, para que você possa atrair uma pessoa decente para você, para que você possa atrair de fato, né, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa com princípios, uma pessoa com valores. Porque, meu amigo, se você não fizer isso, você vai atrair o quê? Teu apartamento aí vai estar na condição de atrair só barata em forma de gente. Né? Me perdoem falar assim dessa maneira, mas vamos falar aqui em português claro. Né? Assim, pelo fato de eu ser psicólogo, eu vejo muitas tragédias assim, né, afetivas, sabe? Como diz uma frase que uma paciente me falou, né? Primeiro é meu bem para cá, depois é meus bens para lá, meus bens para cá. Porque inicialmente quando a gente conhece uma pessoa, né, que a gente diz amar, no final acaba sendo de fato uma tragédia muito grande. Às vezes a gente acha até que a gente foi vítima de às vezes a gente acha até que foi vítima de um estelionato afetivo. Entende? Então assim, recapitulando, né, você vai enxergar lá seu apartamento, né, todo depredado. Com o passar do tempo você vai fazer o que? A contabilidade dos prejuízos, né? O que foi danificado, né, para que você possa agora, né, formalizar um contrato, né? Opa, apareceu um inquilino aqui legal, ó. Opa, esse inquilino aqui é digno de certa forma entrar dentro do meu apartamento.
Do contrário, meu amigo, a tua casa vai ser habitada só por inseto, né? E vai ser habitada ali por barata em forma de gente. Um bocado de barata em forma de gente. Né? Desculpa, não quero, né, recriminar aqui, né, a humanidade, né? Então, assim, mas é uma forma, né, de falar o português claro aqui para que vocês possam entender. Porque essas baratas em forma de gente, cara, ela vai fazer um estrago ainda maior. Então, primeiro, faça a contabilidade dos seus prejuízos, tá? Você pode fazer isso através de terapia, de leitura, de meditação, tudo isso junto, nossa, vai ser melhor ainda. Então, né, primeira fase inicial do choque, segunda fase inicial, né, da contabilidade dos prejuízos, que o teu coração vai começar, opa, né, cara, vou precisar tocar a fiação primeiro para que eu possa trabalhar até a noite para poder realmente, né, deixar esse apartamento aqui habitável para outra pessoa. Porque, de novo, você não quer atrair qualquer pessoa, você quer atrair uma pessoa que seja digna de você. E como é que você vai fazer isso? Cuidando do seu apartamento chamado coração. É isso, pessoal. Espero que tenha me feito me entender. Tá? Assim, na verdade, só um parênteses aqui que eu lembrei, né? Porque assim, Júlio, se for o contrário disso, se você não passa, se você conhecer uma pessoa e ainda não fez essa cura interior, essa reforma íntima, porque eu até lembrei, né? Quando você aluga um apartamento, aí sai um inquilino, entra um inquilino, a obrigação do inquilino anterior não era pintar o apartamento. No caso aqui, a tua inquilina ou o teu inquilino, né? Eu até falo assim, eu achei bem interessante essa expressão. Viajei aqui, já fui para outro pensamento. Eu acho até perigoso a gente chamar um ao outro de coração, né? Ah, coração para cá, coração para lá. Não deixa outra pessoa ser o seu coração. Sabe por quê? Porque no máximo que ela pode ser é tão somente inquilina do seu coração. Se ela descumprir certas coisas ali, certas cláusulas pétreas, né? Imutáveis que diz respeito aos teus valores, cara, tchau e benção. Porque, de novo, né, é esse processo de adaptação que a gente vai fazendo gradualmente ao longo dos relacionamentos que vai levando essa, sabe? Não vou dizer mutilação ainda, eu vou dizer anulação. Então, né, o que eu estava dizendo aqui, que eu fui para outro campo de pensamento, era o seguinte. Júlio, e se eu conhecer uma pessoa ainda e não estiver totalmente curada no meu apartamento, né, chamado coração? Há uma possibilidade, né, de que um anjo que apareceu para você seja contaminado pelos seus machucados, ou até o inverso, né? Vamos supor que apareça ali um bocado de barata em forma de gente. Essa pessoa, ela vai, né, se o fato de você não estar reabilitado, de você não fazer essa reforma íntima, cara, você vai estar ali, é como se aquilo fosse infeccionar a sua ferida, entendeu? Então, assim, você está com machucados ainda que não cicatrizaram, que estão abertos, então assim, a pessoa que você vai deixar entrar nele vai infeccionar essa ferida, cara, vai gangrenar, vai necrosar, tu daqui a pouco vai ter que fazer uma amputação medonha na tua vida. Esse é o risco que você corre, sabe? Esse é o risco. Então, assim, claro que pode haver uma possibilidade de você mostrar quem você é para essa outra pessoa. Olha, eu tô assim, assim, assado. Eu ainda tô machucado, eu tenho medo disso acontecer, sabe? E se você encontrar uma pessoa que está disposta a conseguir te ajudar nesse processo, eu acho até um pouco delicado isso, sabe? Porque você tem que fazer uma mínima reforma íntima para que você possa tornar habitável o teu coração para outra pessoa. Então, se você não fizer uma reforma íntima ali, né? Mínima ali, né? Ou 70%, vamos dizer assim, essa outra pessoa que você deixar entrar no teu coração pode dar muita merda. Né? Então, assim, eu, pelo fato de eu ser psicólogo, eu acho que eu tenho aqui algum know-how que eu sou muito atento em relação a isso. Sabe? Até porque eu já passei por isso, como eu falei para vocês. Agora, a pessoa que não tem embasamento para isso, cara, é fazer malabarismo com faca. Sabe? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha me feito entender. Recapitulando, né? Como posso estar preparado para um novo relacionamento depois de um término, seja chancelado pela traição, seja chancelado por N motivos. Posso fazer um vídeo sobre isso depois, falando sobre a questão das motivações, né? Que provocam a ruptura de um casamento, de um relacionamento. Isso aí já é espaço para outro, né, tipo de vídeo. Então, respondendo a pergunta de forma objetiva, como posso saber que estou preparado para um novo relacionamento? Você vai entrar no teu apartamento, vai, né, entrar em choque, você vai fazer a contabilidade dos seus prejuízos e muitas coisas que você não vai conseguir enxergar ali porque vai estar muito escuro, você vai apalpar.
E aí depois você vai fazer o quê? Você vai fazer o desalojamento das lembranças dessa pessoa do seu apartamento. Não tem aquele filme Brilho Eterno de um Homem Sem Lembrança, né? Que a pessoa vai lá para poder... Esse filme é muito bom. Se vocês não viram, recomendo, tá? Que eu me vi muito nesse filme, sabe? Mas assim, a noia desse filme é que a pessoa ali se apaixonou por algumas semanas, alguns meses, eu acho que não deu nem anos. Então, assim, isso denunciou algo ali naquele cara, né, muito assim, machucado, né? Como é que você pode esquecer um bocado de coisa na tua vida por uma paixão que você tá ali por meses? Então, assim, isso apenas denunciou o quão mal cuidado aquele cara, ela, né, o Jim Carrey, com a sua própria vida, sabe, assim, né? Então, assim, mas assim, o filme é muito bonito, né? Recomendo. Então, assim, primeiro passo, o choque, você vai entrar, você vai pegar o seu apartamento ali chamado Coração Depredado. Segundo passo, você vai fazer a contabilidade dos seus prejuízos, né? E aí depois você vai fazer essa reforma íntima, né? E depois, o quarto, você vai fazer... Essa reforma íntima, na verdade, está associado com o quê? Com o desalojamento dessas lembranças. É como se você pegasse quadros ali afetivos, né? Nossa, olha aqui a minha ex, né? A gente foi tão especial esse momento. Então, assim, você vai fazer o desalojamento dessas lembranças, não da pessoa. Por quê? Porque essa pessoa que se escolheu retirar do seu apartamento. E talvez ela já esteja até em outro apartamento. Mas você, meu amigo, pode ter miragens. Como assim miragens? É que nem no deserto, quando você vê o oásis ali, um oásis, você vê, não, essa pessoa não me abandonou aqui. Ela está aqui ainda. Você pode ter alucinações, porque tamanha a dor que você fica projetando um holograma da outra pessoa que te deixou, que te abandonou. Então isso dói no fundo da alma. Mas, né, Deus sabe de todas as coisas, sabe? Se você tem uma veia espiritual aí, que eu acho que ela é fundamental, energética, né, pode chamar o que for. Eu chamo de conexão com o transcendente. Então é isso, galera. Espero que tenham me feito entender, tá? Desculpa o tamanho do vídeo aqui, mas são assuntos que eu acho tão interessantes e certas coisas a gente só aprende, né? Às vezes na prática. Muitas coisas. É isso, me despeço aqui de vocês, né? Qualquer coisa, estou à disposição, pode colocar comentário aí que, né, a gente pode trocar uma ideia. E, de novo, né, estou aqui como um provocador, um suscitador, né, de reflexões e jamais como, né, dono da razão, dono da verdade. É isso, um forte abraço a todos e fiquem com Deus.